Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Neste capítulo nós vamos ver a arca sendo levada para Jerusalém, mas com um episódio, no mínimo, enigmático. Na verdade, 2 episódios. Primeiro momento, então, quando Davi ele reúne todos os escolhidos de Israel, ele segue lá para Judá para trazer a arca de Deus. E aí, nesse caminho de levar a arca de Deus, eles colocam a arca em cima de uma carroça. A grande questão, e isso vai ficar mais claro no decorrer dessa história, é que, segundo a lei de Moisés, esse não era o jeito certo de se carregar a arca. O jeito certo era que os levitas levassem essa arca, mas, por alguma razão, decidiram colocar numa carroça e os bois começaram a puxar essa carroça para levar a arca. Em dado momento, esses bois tropeçam e a arca ela ia cair no chão, e aqui nós vemos o episódio de Uzá. Uzá ele vai segurar essa arca para que a arca não caia no chão, e naquele momento a palavra diz que o Senhor feriu Uzá por esta irreverência e Uzá morreu. E aí talvez você pense que Deus estava aqui sendo sem paciência, intolerante, mas não é isso. Se trata de algo que já estava na lei, já estava muito claro qual era a forma certa de transportar essa arca. Não se faz isso a início, e ainda que a intenção de Uzá fosse muito boa de não deixar a arca cair, acontece que isto era uma aberração, e tocar nessa arca era realmente uma irreverência diante de Deus, e Deus o puniu conforme Deus é, no sentido de ser imutável. Estava na lei isso. Então, neste momento, quando Uzá ele vai segurar a arca e morre, não se trata do ato isolado de Uzá, mas sim do método também errado que estava sendo feito. Não se carregava essa arca numa carroça e ponto. Então, quando Davi percebe isso, ele tem uma inquietação, dá aquele medo nele, ele diz, como é que eu vou poder levar esta arca para minha casa, por exemplo? Então, não quis levar a arca para a cidade de Davi, mas ele pediu para que essa arca fosse levada para a casa de Obed-Edom. E quando esta arca ela chega nessa casa de Obed-Edom e ela fica lá por um tempo, diz a palavra de Deus que esta arca, estando nesta casa, fez com que a prosperidade, durante 3 meses o Senhor abençoou tanto a casa de Obed-Edom, quanto tudo que se relacionava com ele. E essa notícia chegou a Davi. Então Davi meio que, eu não vou dizer que foi um teste que Davi fez, mas quando ele recebeu a notícia que a presença da arca na casa de Obed-Edom trouxe prosperidade para essa casa, isso encheu o coração dele de alegria, e ele decidiu então trazer a arca para a cidade de Davi. Então, nesse transporte de levar essa arca para a cidade de Davi, Davi começou então a ficar muito feliz e a oferecer sacrifícios, enfim, ao Senhor. Aí, nós vamos para o segundo episódio. A Bíblia fala que Davi estava dançando diante do Senhor com todas as forças. Eu quero fazer um parêntese aqui, não quero ser legalista, mas a alegria aqui de Davi não é o que fundamenta, como muitas igrejas tratam, o ministério de dança. Esse ministério não está na Bíblia, diga-se de passagem, fechando aqui esse parênteses. E ele recebeu uma reprovação de Mical, que era a filha de Saul, então esposa de Davi, e aí ela desdenha de Davi. Ela diz o seguinte, nossa, mas isso é a forma que um rei tem que se portar, É desta forma que você deve se portar. No texto bíblico está dizendo assim, a partir do versículo 20, que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das suas servas e seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Isso aqui eu estou usando a nova Almeida atualizada, Então Davi falou, olha, eu fiz isso primeiro diante do Senhor, me alegrei pelo fato da arca estar vindo, enfim, e se isso é necessário, diante de Deus eu faço, não há problemas. Ou seja, ela meio que reprova, ela reprova de fato a atitude de Davi, ela acha que é uma atitude desprezível. Davi responde ela, como consta aqui no contexto bíblico, e muito interessante que no fim do capítulo está dizendo assim, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Não se diz claramente na Bíblia que ela não teve filhos por causa desse hábito dela, de repreender Davi, ou por esse desprezo que ela teve por Davi. Não está dizendo isso. Na verdade, parece que intencionalmente, o autor aqui do texto deixa esse ponto para uma reflexão. Eu já ouvi, obviamente, muitas pregações dizendo o seguinte, está vendo? Este é o resultado de quem zomba, do que despreza o ungido do Senhor, você fica estéril. Isso daí não é verdade. Isso é uma inferência totalmente particular, não está revelado isso na Bíblia, tá? E eu peço que você tenha muito cuidado com essas inferências, porque através dessas inferências pessoais é que surgiram as maiores heresias que a gente vê hoje em dia. Então a Bíblia não fala que é por causa desse desprezo de Mical que ela não teve filho, não está dizendo isso.
deixa aqui registrado. E o que eu entendo, e aí sim, isso é uma opinião pessoal minha, e que você tem todo o direito de não acreditar, não concordar, o que eu entendo é que a ressalva, né, e essa pontuação de que ela não teve filhos, está muito mais relacionada ao tipo de personalidade de Mical, ao tipo de vida amargurada que ela devia levar, e por isso justamente que ela desprezava Davi. Mas não que foi uma punição pelo fato de ter desprezado Davi, porque isso realmente não está escrito, ok? Mas o que nós vamos aprender deste capítulo é isso. Então houve ali não uma questão de intolerância da parte de Deus, mas sim o zelo que já estava descrito na palavra. E por mais que Uzziah estivesse bem intencionado, né, nós temos claramente que nem boas intenções invalidam processos errados. Ou seja, a gente tem que ficar atento ao que Deus diz, né, nesse contexto dessa época, obviamente, ao que Deus dizia em relação à lei, a como se deve tratar a arca. Isto não foi observado e houve uma dura consequência em relação a isso. Certamente, se os levitas estivessem levando aqui esta arca, ela não teria caído, Uzziah não teria morrido, enfim, tudo está escrito conforme Deus determina. Mas muito mais, nós vemos que Davi, embora tenha sofrido, nos chama bastante atenção. Esse tipo de alegria que um rei tem em saber que a arca está vindo para a cidade de Davi, uma alegria genuína que o fez dançar diante de Deus de forma alegre, feliz e com a devida contrição. Muito interessante a gente perceber também que Deus se move inclusive nesses detalhes. Pode parecer que não, mas há uma lição muito poderosa e muito grande aqui neste capítulo e que eu sei que é desprezado por muitas pessoas.